Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Uma vida com propósito. Hoje, meu irmão, 34º dia de uma vida com propósito. Glória a Deus, aleluia. E o tema de hoje, meu irmão, é pensando como servo. Glória a Deus. Vem comigo, vamos entender Números, capítulo 14, versículo 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Oh, glória, aleluia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Pensem de vocês mesmo tal como Cristo Jesus pensava em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, igreja abençoada de Deus, servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura. Deus está sempre mais interessado, meu irmão, em por que você faz algo do que no que você faz. Deus está interessado no porquê que você faz, não no que você faz. Atitudes, meu irmão, contam mais que realizações. O rei Amazias, ele perdeu a graça de Deus, por quê? Porque ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. Eita glória! Vem, primeira atitude. Os servos pensam mais nos outros do que em si mesmo. Eita, olha só, meu irmão. Os servos, eles se concentram nas outras pessoas e não em si próprio. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Eles são abnegados. Paulo disse: esqueçam de si o suficiente para ajudarem ao próximo. É isso que significa perder a vida, esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par da necessidade ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez, meu irmão, que você se esvaziou de si mesmo para benefícios de alguém? Vocês não podem ser servos se estiver cheio de si mesmo. É somente quando nos esquecemos de nós que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte, meu irmão, do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação e não ministério. Ficamos o tempo todo pensando na verdade, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Algumas pessoas tentam usar o serviço que fazem para barganhar com Deus. Vou fazer isso porque por você. Deus, se você fizer, vou fazer isso por você, Deus. Se você fizer aquilo por mim, olha só, os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para seus propósitos. Deixam que Deus os use para o propósito dele. Ei, meu irmão, se você ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara.
dentre todas as pessoas que Paulo conheceu lá em Timóteo, foi o único exemplo, meu irmão, que ele pode apontar. Pensar como servo é difícil, meu irmão, pois entrar em choque com o principal problema de nossa vida. Ei, somos por natureza egoístas. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de repreender repetidamente. As oportunidades de ser servos colocam-se à nossa frente dezenas e dezenas de vezes por dia, nos quais temos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Olha, a abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração, meu irmão, ver se somos servos pela forma de reagirmos quando os outros nos tratam como servos. Como você reage, meu irmão, quando as pessoas não o levam em consideração, lhe dão ordens o tempo todo ou tratam como algum inferior? A Bíblia diz: se alguém tirar injustamente vantagem de você, use a oportunidade para agir como servo. Glória a Deus. Segundo, os servos pensam como administradores de dons. Administradores de dons. Glória a Deus. Os servos pensam como administradores, não como donos. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. Na Bíblia, o administrador era servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro lá no Egito. Potifar confiou sua casa a José. Depois, o carcereiro confiou a prisão a José. Por fim, o faraó confiou a José toda a nação. O serviço e a administração andam juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas suas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando, meu irmão, com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível viver para o ministério e viver para o dinheiro. São objetivos que se excluem naturalmente. Glória a Deus. Terceiro, servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não fazem críticas, nem competem com os outros servos ou o ministério. Eles estão muito ocupados realizando o trabalho que Deus lhe deu. A competição entre servos de Deus é absurda, meu irmão. Por muitas razões, estamos todos no mesmo time. Nosso objetivo é fazer que pessoas de Deus apareçam de forma positiva e não a nossa pessoa. Recebemos diferentes atribuições e temos todos uma forma exclusiva. Paulo disse: não vamos nos comparar uns com os outros, como se um fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com a nossa vida. Cada um de nós é um ser original. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos quando você está ocupado servindo. Não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros
poderia ser usado no ministério. Quando Marta reclamou para Jesus que Maria não o ajudava com o trabalho, ela perdeu seu coração de serva. Os verdadeiros servos não reclamam das injustiças, não sentem pena de si mesmo, nem ficam aborrecidos com o que não servem. Eles apenas confiam em Deus e seguem servindo. Quarta, não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se seu escravo foi bem sucedido ou não. E também não é a nossa função, meus irmãos, nos defendermos das críticas. Não. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiro humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora para conversar com vocês. Se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado, meu irmão. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria tomou a coisa mais valiosa que possuía um perfume caro e derramou sobre Jesus. Seu generoso serviço foi chamado desperdício pelos discípulos, mas Jesus o chamou significativo. E isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo nunca será um desperdício, meu irmão. Não importa o que os outros digam. Os servos baseiam sua intimidade, sua identidade em Cristo. Por se lembrarem de que são amados e aceitos pela graça, não tem a prova de seu valor. Eles aceitam de bom grado trabalho que pessoas inseguras consideram abaixo delas. Um dos mais profundos exemplos de serviço realizados a partir de uma autoestima segura foi a lavagem dos pés dos discípulos, realizada por Jesus. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era, então a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Se você quer ser servo, deve depositar uma identidade em Cristo. Quarto, meu irmão. Esse é o quinto. Se você quer ser servo, deve depositar uma identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência perante os outros. Elas temem a exposição de sua fraqueza e se escondem sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais você for inseguro, mais irá querer que as pessoas o sirvam e mais necessitaria da aprovação delas. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmio para confirmar o seu valor, não, meu irmão. Eles não insistem em ser tratado por título, nem se envergonham, nem se envolvem em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevante os símbolos de status e não medem o próprio valor pelas realizações. Paulo disse: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação
que conta é a do Senhor. Se alguém tiver grande chance na vida de se gabar de seus conhecimentos pessoais e de citar seus relacionamentos, esse alguém foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele determina a credenciais de quem tinha vivido com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se referiu a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servem ao Senhor com alegria, porque eles servem com alegria, porque amam ao Senhor, reconhecem sua graça, sabem que servir é o melhor uso que podem dar à vida e têm ciência de que Deus prometeu uma recompensa. Jesus prometeu: o Pai honrará e recompensará a qualquer um que me servir. Paulo diz: ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Imagine, meu irmão, imagine o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério seu papel de servo. Imagine, meu irmão, imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto, meu irmão? Você está disposto mesmo a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus irá usá-lo. Se começar a agir e a pensar como servo, Deus vai te usar. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprendem a servir. Essa é uma frase de Albert Schweitzer. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprendem a servir. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso 34º dia de uma vida com propósito. Glória a Deus. E o tema para você refletir de hoje, meu irmão, é esse: para ser servo, devo pensar como servo. E o versículo para memorizar se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a pergunta para meditar é: normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? Vou repetir. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? Medita aí, meu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. 34º dia de uma vida com propósito. É bênção. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Não esqueça, meu irmão, deixa o seu like. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos um lindo dia na paz do Senhor.